Olá, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você as melhores automações dentro do seu Bittrex 24. Para isso, vou usar alguns exemplos e te explicar numa conta teste que a gente tem aqui. Onde que você vai localizar as automações? Você pode localizar elas tanto nas SPA, nas tarefas e projetos, ou até mesmo no seu CRM, na etapa de leads ou nas entidades de negócios. Ela sempre vai estar aqui no seu canto direito, como regras de automações, ou dependendo do tamanho da sua tela, vai ter apenas o ícone do robozinho aqui aparecendo, mas ambas levam para a mesma janela. As regras de automações dentro da entidade que você estiver. No meu caso aqui eu estava dentro do CRM. Aqui você pode já ver algumas automações pré-configuradas, mas eu vou clicar nesse mais para te explicar a lógica. Antes de eu te explicar a lógica, deixa eu só te mostrar como que ela funciona aqui dentro. Primeiro que aqui a gente vai ter as regras de configurações, as regras de automações e os fluxos de trabalho. Quais são as diferenças entre eles? Principalmente o nível de complexidade da automação. Quando a gente fala de regras diretas ou regras de automações, basicamente, estamos falando diretamente desses cards, em que eu estou dizendo para o Bittrex que ele vai seguir essa ordem de regras e vai executar primeiro essa, depois a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente de acordo com as configurações de cada regra. Quando eu falo de fluxo de trabalho, eu estou levando essas regras de automações para um fluxo externo aqui, levando para um outro ambiente de trabalho, e lá eu posso trabalhar muito mais regras simultâneas ao mesmo tempo, com loopings, com muito mais complexidade e de uma visualização melhor. Então, fica o primeiro insight para nós. A diferença entre regras diretas ou regras de automações ou os fluxos de trabalho, tá? Para não complicar muito, eu vou abrir apenas as regras de automações hoje. Os fluxos de trabalho eu vou trazer em exemplos práticos, mostrando a aplicabilidade dentro de cada caso. No primeiro caso aqui, eu vou só explicar mais uma diferença, a diferença da regra de automação e do gatilho. Toda regra de automação é uma ação, é uma execução de algo. Já o gatilho, ele pode ser um disparador para aquele evento ou para aquela regra. Por exemplo, aqui eu tenho enviar e-mail ao cliente, é uma automação, mas eu poderia ter nessa etapa, numa etapa de abordagem, um gatilho de justamente acompanhar se teve a abertura do e-mail, se foi recebido o e-mail e até mesmo se teve uma resposta do e-mail. E aí, com esse gatilho, eu alterar o meu negócio de uma etapa para outra. O gatilho dá para ser feito em várias outras situações. Por exemplo, um campo personalizado preenchido, um envio de mensagem, uma conclusão de tarefa. Então, a gente pode usar gatilhos para movimentar negócios em várias situações diferentes. Mas, para isso, eu vou apenas abrir as regras de automações direta e vou te explicar a lógica delas, tá? Dessa forma você vai ter mais clareza para daí entender a aplicação dentro de cada negócio. Porque cada empresa irá usar automações diferentes, tá? Então eu cliquei em adicionar uma nova automação. Eu poderia simplesmente clicar em criar aqui em cima. Quando eu vou criar uma automação, a primeira coisa que ele vai me dizer é aonde eu estou adicionando, qual etapa. Nesse caso, estou adicionando a etapa de lista de oportunidade, de abordagem, ou em qualquer outra etapa que o funil venha a ter. No meu caso, aqui nesse funil teste, temos 4 etapas apenas. Vamos dizer que é essa automação que eu quero adicionar lá no qualificado. A primeira situação da regra de automação é que a gente pode já filtrar aqui em cima se eu quero adicionar uma automação ou um gatilho. Nesse caso eu vou deixar ambos aqui para explicar melhor para vocês. O primeiro item que ele vai me trazer aqui é os recentes ou os mais usados. Vou ignorar e vou seguir para o próximo. Então, comunicação com o cliente.
aqui nós temos um grupo de automações e gatilhos que estão relacionados à comunicação com o meu cliente. Como exemplo que eu mostrei, enviar um e-mail para o cliente. E aqui embaixo um gatilho de acompanhar a visualização de e-mail. Se eu estivesse com o meu filtro ativado de apenas as regras de automações, observe que os gatilhos sumiram. Então, muitas vezes, se você não está encontrando uma automação, pode ser que você esteja filtrado e por isso que ela não está aparecendo, tá bem? Já no meu segundo item, aqui no meu segundo grupo de automações, temos alertas para funcionários. Aqui estão as automações em que são relacionadas aos meus funcionários dentro do Bittrex, desde notificação, comentário, bate-papo, enfim, todas as automações desse grupo. Temos também monitoramento e controle dos funcionários, ou seja, criar notificações para supervisores, criar uma tarefa, encerrar tarefa, adicionar um histórico dentro do meu card, entre outras situações relacionadas aos meus funcionários e às atividades deles. Tenho também a parte de automações de documentos, de pagamentos, sobre entrega, repetição de vendas, sobre os anúncios, de gerenciar os itens dentro do próprio fluxo de trabalho e outras. Não vou passar uma por uma, que ficaria muito extenso esse vídeo. Então eu vou numa das automações mais clássicas, enviar um e-mail ao cliente. E agora, essa regra de automação, com exceção dos campos personalizados, que nesse caso é um campo de e-mail, algumas configurações serão básicas para todas as automações. A primeira é a execução. A execução de uma automação, ela tem duas situações: aguardar ou em paralelo. Se você deixar em paralelo, ela vai iniciar essa automação sempre que o card entra na fase. Como eu tinha colocado a fase de ganho, né? Sempre que o card entrar naquela fase, ela já vai disparar essa automação. Se eu deixar aguardar e tiver outras automações antes dela, ela vai esperar executar todas as automações e vai como se fosse em ordem. Dependendo da situação, é interessante usar uma, dependendo da situação, é interessante outra. Bem, vou deixar aguardar. E eu tenho aqui a segunda configuração padrão, que é o horário da execução. Então ele vai executar depois das outras, né? Selecionei o aguardar. E que horário? Imediatamente? Ou eu posso colocar, por exemplo, em 10 minutos, 10 horas, 10 dias. Observa que esse campo está horário atual, mas ele pode ser qualquer campo de data e hora do meu campo personalizado no negócio. No meu caso aqui, eu tenho data da apresentação como um campo personalizado dentro do meu negócio. Poderia ter criado qualquer outro campo de data personalizada e ele apareceria aqui. Então, por exemplo, um exemplo desse e-mail. Eu quero que ele envie 10 minutos antes da minha data de apresentação. Então, sabe aqueles e-mails automáticos que você manda antes de uma reunião, antes de uma apresentação, de uma videochamada com seu cliente? Essa é a configuração. Eu posso ainda colocar para ele respeitar o horário de trabalho do Bittrex. O que isso quer dizer? Se o horário de funcionamento é das 8 às 5, ele só vai mandar essa regra das 8 às 5. Se a sua configuração está 10 minutos antes e for 9 horas a sua data de apresentação, ele vai mandar às 5 horas, que é seu último horário de trabalho útil, tá? Então ele não vai não mandar, pelo contrário, ele vai mandar no horário mais próximo possível dentro da sua hora de jornada de trabalho. No meu caso aqui, apenas 10 minutos antes da data de apresentação. Essa data de apresentação é um campo personalizado dentro do meu card lá no Bittrex. Então, o meu consultor, ele vai preencher essa data, por exemplo, assim que o meu cliente confirma a data de apresentação. Imagina que sexta-feira às 3 da tarde. Então, sexta-feira às 2h50, ele vai receber um e-mail. E o e-mail poderia ser um: olá, lembrando que logo mais teremos uma call. Apenas um exemplo, tá? Você também vai selecionar de qual e-mail que ele vai ser enviado e qual o assunto. Você pode personalizar esse e-mail, pode colocar aqui
hiperlink, pode colocar imagem, poderia colocar um vídeo, enfim, dá para fazer as personalizações que vocês desejarem dentro aqui da sua automação de e-mail. Além disso, você pode selecionar qual que é o endereço de e-mail que você quer enviar. No meu caso aqui, para mim pode ter uma seleção automática que ele vai pegar a última comunicação de e-mail ou o e-mail principal do cadastro do cliente. Além disso, eu posso anexar itens, né? Ou até mesmo mandar um item aqui do meu próprio Drive do Bitrix. Pronto, salvei. Minha automação já está criada e já está pronta aqui para uso. Espero que tenha ficado claro como que funciona a dinâmica de automações do Bitrix aqui dentro e principalmente qual que é o uso dela de algumas principais automações. Você sente que não está usando 100% do seu Bitrix? Nós estamos com uma super promoção do Bitrix One Shot, que é uma configuração de Bitrix de maneira ágil e prática. É uma revisão no seu Bitrix para você poder extrair 100% dele, para automatizar os seus processos, parar de perder tempo com tarefas manuais e simples e até mesmo entender quais são as configurações do seu Bitrix que você não está usando e que irão facilitar o seu dia a dia na sua empresa. Clica logo abaixo desse vídeo, acesse atlas.com.br, fale com a nossa equipe que nós iremos fazer um diagnóstico gratuito do seu Bitrix, entender como que está ele e sugerir mudanças, sugerir melhoras para que você extraia 100% das automações, das tarefas, dos projetos e de todas as ferramentas e funcionalidades do Bitrix. Venha falar com a gente que eu tenho certeza que vamos resolver o uso do seu Bitrix e facilitar para os seus colaboradores. Obrigado, até um próximo vídeo.